Muito boa noite, lindas da minha vida. Estou muito feliz de estar aqui para mais um conteúdo, mais uma masterclass para vocês. Hoje em especial, tem muitas lindas aqui que eu ainda não conheço, que vão entrar, que são as pessoas que estavam no camarote VIP também, né, da imersão, especialização em autoestima. Então, sejam muito bem-vindas a essa live, a essa masterclass, né, na verdade. As minhas lindas também da comunidade Mulher Segura, que são convidadas VIP, que sempre estão aqui nos meus treinamentos também, que adquiriram o pacote VIP, então sejam muito bem-vindas. E a gente vai falar hoje sobre um tema que eu amo falar, porque é a base do meu trabalho e eu acredito que seja a base para vida, que é autoconfiança. Mulher, se você não confia em você, se você não vê o seu valor, você vai se colocar em cada situação na sua vida, cada desafio que você nem imagina. Então, hoje, aqui com essa aula, eu quero te ajudar para que você entenda, primeiro, por que você não é segura. Por que você ainda não desenvolveu o seu máximo potencial para reconhecer o seu valor, reconhecer o seu poder e colocar isso para o mundo, para que as pessoas de fato vejam, né, o seu valor? Por que que isso ainda não aconteceu e como você pode fazer com que isso aconteça? E eu posso te garantir que o maior ganho que você terá na sua vida é você se tornar a sua melhor amiga. É você ter pensamentos positivos sobre você. É você se olhar no espelho e você ter amor, orgulho de ser quem você é. E você vê o resultado disso refletido aonde? Nas suas relações, na sua saúde, no seu corpo, no seu amor próprio, no seu bolso. Isso mesmo, dinheiro no bolso. Afinal, quem reconhece o próprio valor consegue cobrar o valor justo, consegue de fato se posicionar para ter o resultado que merece, tá bom? Então, só para dar essa introdução, né, sobre tudo que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero agora conhecer um pouquinho de vocês aqui também no chat, tá? Então me manda aqui no chat de 0 a 10, sendo 10 excelente e 0 ruim, tá? Que nota você daria para sua autoestima hoje, para sua autoestima, para sua autoconfiança, de 0 a 10? Me conta. 9. Tem mais? Manda aí que eu quero ver. 6. Como é que tá essa autoestima, essa autoconfiança? 4. Seja sincera, tá, gente? E outra coisa, uma coisa que eu sempre falo nas minhas masterclass. Nós estamos aqui em um ambiente com mulheres que querem as mesmas coisas. A gente quer crescer, a gente quer desenvolver, e a gente tem dores, a gente tem feridas. Então fiquem à vontade, tá? Para falar a verdade aqui. Não precisa ter pudor para isso, não. Porque aqui é um ambiente de cura. Então ninguém aqui tá aqui para julgar. Muito pelo contrário, a gente tá aqui para se ajudar, para criar essa egrégora de força para a gente conseguir, de fato, né? Conseguir os objetivos que a gente quer na nossa vida. Então teve aí 4, 6, enfim, cada uma está no estágio. Mas ninguém colocou 10, né? E eu fico feliz que ninguém colocou 10. É, quem está na busca, na verdade, né? Por quê? Porque a gente tem que se desenvolver. A gente tem que se desenvolver. Então, a Luana colocou assim, agora com seu curso 10, ou seja, através do desenvolvimento. Então, ótimo! Porque se você coloca 10, mas você coloca 10 na sua cabeça, e quando você vai ver, você não se desenvolveu como pessoa, você não buscou conhecimento, você está tirando esse 10 de onde? Porque você precisa, na verdade, se conectar com a sua melhor versão e buscar ser melhor a cada dia. E a cada dia, gente, essa contagem, ela se renova. Às vezes hoje a gente dá 10. Amanhã acontece uma situação na nossa vida que assim vira um caos e a gente não tem autodomínio, a gente pode ir lá pro 1. Por isso que a gente precisa se desenvolver constantemente, porque a vida, ela é assim, né? Altos e baixos, altos e baixos. E quem de fato consegue
se dar bem na vida, né? Ter bons resultados na vida, não é aquela pessoa que só tem alegria. Não é aquela pessoa que só tem coisas boas, só tem resultados positivos. Não. É aquela pessoa que consegue se autorregular, independente da circunstância e da situação. Essa que é a pessoa mais feliz. Você já tinha parado para pensar nisso? Às vezes a gente fica assim, ah, quando eu chegar lá eu vou ser feliz, quando eu tiver tal coisa eu vou ser feliz. Aqui, tudo você pode alcançar e você pode perder. A sua maior busca na sua vida não tem que ser nas coisas que você quer, tem que ser na pessoa que você se torna a cada dia. Você tá 10 hoje, desenvolve habilidades para você sustentar esse 10, porque senão perde. E esse é o objetivo aqui desse processo de desenvolvimento pessoal. É você se desenvolver, 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 até que você naturalmente saiba se autorregular em qualquer situação da sua vida. É possível desenvolver isso, tá? É possível. É possível que você se torne a sua melhor amiga. Sabe por que que eu falo muito de melhor amiga? Porque às vezes chega uma amiga desabafando com você e você tem os melhores conselhos, né? Não, amiga, você vai conseguir, eu tenho certeza, você nasceu para isso, você dá conta, você é capaz, você é próspera. Você vai superar. Mas na hora que acontece com você, você se joga lá no chão. É o fim, não vou conseguir, não sou capaz, não dou conta, isso não é para mim. Não acontece isso, gente? Fala a verdade aqui pra mim. Fala a verdade. Isso acontece. Por quê? Porque nós enxergamos o outro como ele é, mas a gente se enxerga pelo olhar dos nossos traumas. A gente se enxerga com o olhar dos registros de tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu na nossa infância. Que é o que eu vou trazer para vocês aqui hoje. A gente vai começar a se ver com um novo olhar, porque eu quero que você se questione, tá? Será que hoje eu me vejo 100% do jeito que eu sou? Ou eu me vejo pelo olhar daquilo que minha mãe acha que eu sou, daquilo que meu pai julgou que eu sou, daquilo que as pessoas que eu convivi me falaram que eu sou? Você já parou para pensar nisso? Quem aqui passou por críticas na infância? Comenta eu, para eu ver. Quem aqui viveu críticas? Eu, comenta eu. Quem aqui passou por humilhação? Situação de humilhação? Comenta eu. Quem passou por alguma situação de abandono? Manda aí. Eu. Quem aqui passou por injustiças? Comenta aí. Eu. Quem aqui não se sentiu segura? Quem aqui não teve um ambiente que te proporcionasse se sentir segura com a sua vida? Manda aqui. Eu. Pois é. Tudo isso que eu trouxe aqui para vocês são feridas emocionais. Se você passou por isso, com certeza a sua visão sobre você foi deturpada. Você ainda não consegue se ver completamente se você ainda não tiver vivido o processo de cura. Porque essas situações geram fraturas emocionais. E essas fraturas emocionais podem mudar a forma como a gente se enxerga. Isso acontece. Então, vamos começar aqui o conteúdo e eu quero que agora vocês abram o coração de vocês. Foca aqui nesse momento, gente. Tem quanto tempo que você não tira um tempo para você? Tem quanto tempo que você não para estudar um conteúdo sobre desenvolvimento pessoal? Às vezes a gente tem muita facilidade para estudar finanças, estudar coisas técnicas da nossa profissão.
Mas na hora que fala assim, não, agora eu vou estudar algo sobre mim, sobre as minhas emoções. Ah, não, isso aí não precisa não, isso aí é balela. Isso aí é coisa de doido, não é assim? Então, se você chegou aqui, se você tá aqui, você poderia não estar aqui. Você não é obrigada a estar aqui. Se você está aqui, se você está me escutando, foca aqui, porque você foi direcionada a estar aqui. O universo colaborou para que você estivesse aqui. Então, viva esse momento, é para você, tá? Você não tá aqui por mim, você tá aqui por você. Então, invista em você, combinado? Então, quem aí está disposta, né? Só mulheres, a investir esse tempo? Comenta aqui. Tô disposta. Tô disposta, vou me dedicar a esse tempo. Eu sou muito rápida, gente, então pode ter certeza que eu não vou enrolar aqui com vocês. Eu quero de fato trazer o que precisa ser dito de forma objetiva, tá? Então, quero saber, o slide aqui tá dando para vocês verem? Tudo certo? Muito bem, está disposta. Ótimo. Então, bora lá, lindas. Hoje o nosso tema é como ser uma mulher segura, mesmo quando você ainda sente medo. O que que é importante vocês entenderem nesse ponto aqui, tá? A insegurança, ela pode se manifestar em todas as áreas da vida, ou ela pode se manifestar em uma área da vida. Então, tem gente que é super segura em relacionamento, mas na área profissional é muito insegura. Tem gente que é muito segura na área financeira, mas na área de relacionamento é super insegura. Ou tem pessoas que são inseguras em todas as áreas da vida. Então a insegurança ela pode se manifestar em um território ou ela pode se manifestar em todos os territórios da sua vida, tá? Então aqui eu quero que você olhe nesse sentido. Olhe para você agora. Feche os olhos. Se concentra, respira. Qual área da sua vida a insegurança tem mais feito estragos? É no relacionamento? Nos relacionamentos, seja conjugal, seja com família. É no relacionamento com você mesma, os seus pensamentos, suas atitudes, seus comportamentos. É na área profissional, com relação ao dinheiro que você ganha, que você cobra, o jeito que você lida com seus clientes, seu posicionamento profissional. É na sua saúde, você não consegue dedicar tempo para você e fica se enrolando, fica se sabotando. É em tudo. Seja sincera com você. Esse é o seu primeiro passo, tá? Então eu quero que durante todo esse conteúdo você leve para você, para a área, eu vou falar de forma geral, afinal aqui tem mulheres com insegurança em todas as áreas, mas eu quero que você se concentre na sua área. Pega o que eu tô falando e leva para sua área. Leva para sua área da vida, para que faça sentido para você. Quem tiver com papel e caneta aí pode pegar para fazer alguma anotação, fazer algum checklist, alguma coisa assim, né? Mas quem aqui quiser também absorver tudo isso, né, e depois escrever também tá tudo certo. O importante é você se concentrar na área e nos problemas que você tem, para que tudo que eu fale aqui você leve para as suas questões. Combinado? Antes de iniciar o curso, em tudo. Eu vou lendo aqui os comentários, tá? Porque eu quero. Gente, fiquem à vontade para falar, tá? Que aqui é um momento para a gente, de fato, discutir ideias, para a gente conversar, tá? E aí eu vou trazendo o que vocês falarem junto com o conteúdo também, tá? A Roseli falou: Estou muito disposta a me transformar em uma nova mulher. Antes de iniciar o curso, era em tudo, mas com os primeiros contatos com o curso, algumas coisas eu já estou me dedicando a mudar. Que benção, gente. Eu tô vendo vários feedbacks aqui, né, sobre o curso, então eu fico muito feliz, gente, porque de fato esse curso ele foi baseado no meu processo de cura. E com isso eu fui adquirindo muitos conhecimentos em muitas áreas da vida e criei o método Código da Mulher Segura. Então foi um método primeiramente validado por mim e hoje, graças a Deus, várias mulheres todos os dias me mandam depoimento do quanto que elas estão se tornando mais seguras, mais confiantes, e isso não tem preço. Então, bora lá. Primeiro conceito que eu quero trazer para vocês.
Você não é ensinado. Você não é quem te ensinaram a ser. Você é quem você decide se tornar. Quero que você pare para pensar agora, como que foi o ambiente que você nasceu, tá? Como que as pessoas se comportavam ali com relação a dinheiro? Como que as pessoas se comportavam com relação à profissão? Como que as pessoas se comportavam com relação aos relacionamentos conjugais? Tinha relacionamentos tranquilos ou tinha traições, tinha brigas, tinha confusão, tinha dívidas? Tinha tranquilidade financeira ou tinha caos financeiro? Ou você escutava sempre falando coisas negativas sobre dinheiro? As pessoas se cuidavam? Cuidavam da saúde? Cuidavam de si? As pessoas eram cuidadosas ou andavam de qualquer jeito? Não tinha vaidade, não tinha autocuidado. Então, para pensar como foi o seu meio. Como foi o meio que eu nasci? Sabe por quê? A gente tem que começar por aí? Porque quando você abriu os olhos e começou a viver, você já começou a criar registros no seu subconsciente. Se ali tinha o papai e a mamãe, você já registrou um tipo de segurança. Que às vezes uma criança que nasce e já vai direto para adoção, não tem. Se você chegou ali, você tinha o amor da sua mãe porque você foi desejada, você teve um tipo de registro. Se você foi indesejada, você já teve outro tipo de registro. Então, tudo na nossa vida, até os 12 anos, é registrado com forte impacto emocional. Por quê? Porque você ainda não desenvolveu o seu senso crítico. Quando você começa a fazer ali os 12 anos, que é o que as pessoas falam muito assim, ah, agora virou aborrecente, agora questiona tudo, agora tudo é aborrecido. Na verdade, gente, isso é uma benção. Porque a criança passando ali para a adolescência, ela está começando a criar o seu próprio senso de realidade. Ela está começando a se questionar e falar assim: não, isso aqui eu não quero para mim. Não, isso aqui não faz sentido para mim. E os adultos, às vezes nunca tinha parado para pensar nisso, porque a gente realmente não é incentivado a entender o poder da mente. A gente briga e xinga os aborrecentes e fala assim: ah, agora ele não me obedece. É porque ele está ali tentando administrar o que que é dele, o que que é do outro. O senso crítico está começando a se desenvolver. E isso é bom, é positivo. Só que aí o que que acontece? Pensa só, tudo que você viveu, tudo que você passou, tudo que você escutou. Se você tiver vivido só experiências positivas, seu pote está cheio de experiências positivas e de crenças positivas sobre você. Mas se você viveu experiências difíceis, dolorosas, pode ser que hoje você olhe para trás e fale assim: ah, mas isso aí foi necessário. Meu pai e minha mãe me deram o que eles puderam. Porque você já tem uma certa consciência, né? Você já tem uma consciência de que você não pode culpar, né, os seus pais e você tem que focar no seu desenvolvimento agora. Então você tem essa consciência. Mas as dores que estão registradas dentro do seu subconsciente são da sua criança, não é do seu eu adulto. Então, por mais que hoje, às vezes você já viveu um processo de desenvolvimento pessoal, às vezes você mesma já se autorregulou, pensando assim, não, tá tudo certo, eu entendi, eu passei por isso, mas eu entendi. Ótimo. Quer dizer que você tem ali um senso positivo, né, sobre a vida. Excelente. Mas você não pode deixar de olhar para o que a sua criança registrou ali como certo. Porque o registro foi da sua criança. E a sua criança não tinha maturidade emocional para discernir o que é certo e errado. A sua criança, ela olhou ali uma atitude da mamãe e do papai e viu, eles são meus heróis, uai. Eles são as pessoas mais importantes da minha vida. Então, se eles fizeram isso, é porque tá certo. Se minha mãe virou para mim e falou assim: vagabunda, você não faz nada.
Então eu sou uma vagabunda. Porque você ainda não entende analogias, você ainda não tem o senso para discernir o que que é uma brincadeira, o que que é uma expressão. Porque às vezes hoje a gente fala, né, uma expressão assim, ah, eu te odeio. Mas você não odeia a pessoa, às vezes é na hora da raiva. Hoje você entende. Mas a sua criança, ela não entendeu. Me conta uma coisa, tá fazendo sentido isso que eu tô trazendo para vocês? Me conta aqui se vocês estão conseguindo entender isso, porque aqui, né, todo mundo hoje em dia fica com a câmera fechada, todo mundo tá com pijama, né? Aí eu não consigo ver aqui o rostinho de vocês, aí não dá nem pra ver se a cabeça tá assim, ó. Então manda pelo menos aqui no chat. Sim, ok, tô entendendo. Pra eu ter esse feedback aqui de vocês. Então, bom, a Roseli até comentou aqui, na família eu não fui estimulada a ter autoestima, nem cuidar da aparência. Agora a Aura, né, que é a robozinha, a nossa robô da plataforma, tá me ajudando. Então, gente, tá vendo como é que é importante ter essas ferramentas, né, de inteligência artificial também? Por isso que eu criei para ajudar vocês mesmo na rotina de vocês ali, né? E por que que eu trouxe isso, né, sobre vocês entenderem a base de vocês? Olha só as duas coisas que eu já trouxe aqui para vocês. Primeiro eu perguntei: qual lugar da sua vida, qual área da sua vida você tem mais insegurança? Qual área da vida você percebe que tem mais problemas hoje em dia? Pausa nisso e eu te levei a pensar: como foi o seu meio familiar ali que você viveu? Quais são os problemas que existiam ali? Deu para pegar essas duas partes? Agora, sabe o que que a gente vai fazer? A gente vai cruzar essas informações. Eu quero que agora você pare para refletir sobre o seu problema atual com a base que você teve na sua infância. Teve relação? Tem relação ou não tem, gente? Seus maiores problemas atuais têm relação com as situações que você viveu com o seu meio familiar, com aquilo que você viu dos seus pais, com aquilo que você entendeu como certo. Porque se você viveu num meio onde tinha escassez, se você viveu num meio onde as pessoas não estudavam, as pessoas não se dedicavam, as pessoas só viviam ali com o básico, como é que você acha que você vai ter recursos mentais para conseguir crescer profissionalmente da sua cabeça? Não tem bagagem, por quê? Porque isso não foi criado lá atrás. Você já viu aquela questão de família, por exemplo, toda família a família inteira é concursada, a família inteira é médica. Tem vários dentistas na família. Tem várias pessoas que trabalham na mesma fábrica, no mesmo emprego. Gente, presta atenção nisso. O meio familiar, o meio que a gente nasceu, ele tem forte impacto no nosso futuro, no nosso presente e no nosso futuro. E por isso que a gente precisa despertar. Olha ali a frase que eu deixei ali em cima, ó. Despertar. Por que que a gente precisa despertar? Porque se você veio de uma base boa, glória a Deus, bate o joelho no chão. Mas não é a realidade da maioria das pessoas. Eu não quero viver nada do que eu aprendi com a minha família. Então, se eu não despertar e criar a minha nova vida, que é o que eu sempre falo aqui com vocês, crie a sua nova vida, crie a sua nova vida. Se você não criar mentalmente a sua nova vida com esse processo de desenvolvimento pessoal, você vai ter os mesmos resultados da sua família. Olha para o lado, gente, percebe? A maioria das pessoas está vivendo a mesma coisa que a maioria das pessoas da família está vivendo. Só que tem algumas pessoas que despertam e falam: não, eu quero mais. Pode ser que vocês aqui, provavelmente, são as pessoas que despertaram da família de vocês. Provavelmente, porque vocês estão aqui buscando. Ó, a Jéssica falou: os dois financeiros, olha para você ver. Problema financeiro.
atual, problema financeiro que ela viu na família dela. Cruz, é o que você aprendeu. É o que você aprendeu sobre finanças. A Renata falou, surreal, acabei de identificar algo que eu nunca tinha pensado. Despertar. Começar a ver que existe uma lógica por trás de tudo na nossa vida. Existe uma lógica que rege tudo. E a gente precisa entender como é que a vida funciona para a gente jogar esse jogo ao nosso favor. Roseli falou: eu fui a única que estudei até o segundo grau. Meus irmãos pararam todos na oitava série, meus pais até a quarta série. A Roseli vem despertando. Ela vem despertando. Eu não quero ser igual ao meu meio. Mas tá vendo que a maioria das pessoas ficam presas? Gente, eu convidei muitas pessoas para estarem aqui hoje. Poucas pessoas realmente reconhecem e falam assim: eu quero mudar, eu quero agir. As pessoas reclamam da vida, as pessoas reclamam dos resultados. Mas na hora que fala assim, então beleza, então vamos pegar aqui e vamos agir diferente. Ah, eu não dou, não dou conta, não dou conta. E aí você vai continuar tendo o mesmo resultado. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. As pessoas, gente, eu estudo muito pessoas de sucesso, eu estudo biografia, eu já estudei biografia de um tanto de gente. A base é a mesma. São pessoas que quiseram ser maior do que o ambiente que nasceram. A maioria dos bilionários eram pobres, pobres, entende? Então, a gente precisa entender isso, como é que a vida funciona, sabe? Para que você pegue a sua vida com as suas mãos e fale, beleza, eu aprendi isso daqui, mas isso aqui não faz sentido mais para mim. Então eu honro, respeito meus pais, respeito o lugar onde que eles querem estar, porque isso é muito importante, que às vezes a gente começa a despertar, a gente quer puxar todo mundo. Não, deixa lá, cresce primeiro, porque se tá custando a crescer para você, você ainda vai puxar a gente? Não dá, não tem como. Eu sei que a gente quer, eu sei que a gente, mas não dá. Cresce primeiro, depois você inspira. No meio da caminhada é muito pesado, só para você. Você ainda puxar outra pessoa, você vai ser puxada de novo. Você vai ser puxada de novo, porque a correnteza do passado, ela é forte. Ela te puxa, tá? Vai sozinho. Depois, quando você chegar lá, aí sim. A Renata, na primeira pergunta, identifiquei o profissional, logo meu problema financeiro, porém tenho muito conhecimento, me dediquei com excelência para me formar. Olha aí, gente, tem muito conhecimento, eu escuto isso todo dia. Tem muito conhecimento, tem muito, e é realmente, gente, pessoas capacitadas. Chega aqui, gente com um currículo, um diploma gigante. E às vezes tem uma pessoa que não tem nem a quarta série, que tá ganhando dinheiro. Por quê? Crenças positivas. Você tem que ter crenças positivas sobre você. Mas deixa eu terminar de ver a história dela. Porém, tem algo que me trava quando vou pro digital. Aí procrastino. Mas agora você fez eu pensar. Minha mãe sempre foi empreendedora. É muito ousada, mas sempre viveu fora. Não tinha tempo para filhos. Meu pai foi quem me criou, pois se aposentou na época que eu nasci. Ele sempre foi medroso, nunca incentivou nenhum filho a empreender. Então, a base que você viveu foi do seu pai. Sempre colocou palavras negativas quando iria iniciar o projeto, e agora eu percebi. Minha convivência mais com meu pai do que com minha mãe me trouxe um traço negativo quando eu vejo que tá indo, que tá crescendo, eu tenho medo de continuar devido às palavras que ele lançou. Exatamente. E vou acrescentar. Você ainda sentiu a falta e a ausência da sua mãe com relação ao trabalho. Então, para você ver o trabalho como algo negativo ainda, em algum grau, também pode ser uma coisa que te prejudique. Principalmente se você quiser ter filhos. Você já tem filhos ou não? Porque aí, vez ou outra, vai vir na sua mente assim: ah, não, mas é melhor eu ficar em casa do que eu abandonar, né? Tenho três filhos aí. Então é melhor eu ficar em casa do que eu abandonar meus filhos, né? E não é abandono. É porque o seu pai e sua mãe fizeram um combinado ali, né? De ela traz o dinheiro e ele cuida. E ela não estava abandonando, mas às vezes, em algum grau, ela foi meio
obsessiva nisso, né? Porque ela tem ali os medos dela, ela tinha os pesos dela. Às vezes na cabeça dela é, eu tenho que pôr dinheiro em casa, eu tenho que pôr dinheiro em casa. E com as limitações dela, ela foi lá para o outro extremo. Mas hoje, você se desenvolvendo, você cuidando de você, você sabendo disso, você pode encontrar um equilíbrio, onde você vai fazer por você. Porque uma frase, gente, que eu falo sempre com as minhas clientes: uma mãe feliz, uma mulher feliz é uma mãe feliz. Então, você se realizar profissionalmente, isso vai te ajudar também a ter uma maternidade melhor, mais leve e feliz. Porque você vai sentir que você também está fazendo por você, sabe? Então, é encontrar o equilíbrio, né? Encontrar o equilíbrio entre o que você viu ali do seu pai, do carinho, do cuidado e a parte empreendedora da sua mãe. Só que tá vendo o que que a gente faz, gente? Isso é o natural, tá? Foi muito interessante isso que ela trouxe. Porque ao invés da gente pegar as coisas boas, vou pegar o cuidado do meu pai e o empreendedorismo da minha mãe e vou criar um equilíbrio. A gente faz o quê? Eu vou pegar o medo do meu pai e eu vou pegar o abandono da minha mãe. E aí, a gente se trava. A gente se trava. Por quê? Porque, gente, enquanto a gente não desperta, a gente só quer viver para evitar problemas. Enquanto a gente não desperta, a gente só quer evitar. A gente só quer evitar. Eu vou fazer tal coisa, vai me dar problema. Ah, não, fica aqui mesmo, tá bom. Eu vou dar um passe e vou ter que arriscar dinheiro, vou ter que arriscar a minha visibilidade, vou ter que arriscar receber crítica. Ah, não, tá bom. Fica aqui mesmo. Por quê? Porque a gente vive por evitar. A gente não vive para viver, sabe? Então, ó, vamos despertar. Vamos entender que a gente está aqui como se fosse um jogo. É o jogo da vida. É o jogo da vida. Você ficar evitando as coisas não tá te trazendo nada de bom. Vamos viver, gente. Vamos viver, vamos entrar em movimento. Se der errado, a gente conserta. Mas, claro, com inteligência, né? Não tô falando pra você sair igual uma barata tonta fazendo tudo errado, não. Com inteligência, com conhecimento, mas com ousadia. Com ousadia. Entendeu? A Jéssica falou, sempre no movimento, sempre no movimento. O importante é se movimentar. Bom, vamos continuar aqui então, né? Essa primeira fase, né, foi para vocês entenderem e cruzar essas informações. Por quê? Quem você acredita que você é hoje, será que realmente nasceu com você? Ou foi construída ao longo da vida? Porque, gente, essa daqui sou eu. Quem já assistiu alguma palestra minha já deve ter escutado essa história, mas tem muita gente nova que eu vou contar rapidamente. Essa menininha aí, muito feliz, né? Glória a Deus, numa alegria tremenda. Numa alegria tremenda. O que que aconteceu aqui nesse dia, gente? Nesse dia, o que que aconteceu? Quando eu comecei a fazer o processo de hipnose, né, de regressão de memórias, eu cheguei numa cena, porque uma das primeiras coisas que eu quis ressignificar na minha vida foi a minha autoestima. Porque eu tinha autoestima muito baixa. Muito baixa. Nossa! Eu não gostava de mim. Eu me via como inferior a todas as pessoas, eu me via como feia, inferior, incapaz, só pensamentos negativos. E para eu dar o passo profissional, que eu sempre tive sonhos grandes, isso aí eu sempre tive, sonhos grandes. Para eu dar o passo, eu tinha que acreditar em mim. Todo mundo sempre acreditou em mim. Eu fui uma pessoa assim que eu fui muito elogiada também. Por quê? Porque eu era a melhor da escola, da sala, eu esforçava, eu ganhei bolsa, eu estudei. Então eu sempre tive pessoas falando assim: você é inteligente, você é inteligente. E olha que interessante, acabou de cair uma ficha aqui na minha cabeça. Acabou de cair uma ficha aqui na minha cabeça. Falando isso. Eu nunca tive crença com relação à burrice, a não ser capaz. Eu sempre me achei capaz, e agora, lógico, lógico, eu sempre escutei isso. Eu sempre escutei. Você é inteligente. A sua mente é à frente do seu tempo. Você está à frente das meninas da sua idade. Então, lógico, realmente, que eu sempre tive essa crença com relação a mim. Mas não adianta ter capacidade. Que é igual a colega aqui falou.
Eu tenho diploma disso, eu tenho diploma daquilo. Eu sempre tive um currículo excelente. Mas, e a minha autoestima? E a minha autoestima? Sempre péssima. Então não adiantava eu saber tudo, assim, saber tudo que eu faço, né, do momento ali. Se, quando eu fosse falar, quem ia falar? É a minha autoimagem. Quando eu olhasse no espelho, eu não me sentia desconfiante com a minha imagem. Então tá tudo interligado. É o externo com o interno com o externo. Não tem como desvincular, não. E o que que aconteceu nesse dia aí? Quando eu fiz a regressão de memórias, eu cheguei nesse dia e eu contei para minha mãe depois. Minha mãe falou assim: Eu tenho uma foto desse dia. Aí eu tô assim: Me dá, porque essa foto eu vou usar em todas as minhas palestras. Porque esse dia foi muito marcante. O que que aconteceu? Eu, muito inteligente, né? Eu sempre estava à frente nos teatros. E nesse dia, eu era nesse teatrinho, tinha várias menininhas que eram músicas, e eu era também ali da música, e eu era a primeira a falar. E o que que aconteceu? Chegou na hora, eu vesti minha roupinha e eu tinha que colocar esse bonezinho, né, da escola que eu estudava. Quando foi colocar o boné na minha cabeça, o boné, ele não entrou. Por quê? Meu cabelo era muito anelado. Ele era muito cheio mesmo. Dá até pra ver, né? Que o bonezinho aí ficou qualquer coisa assim meio pra cima. E aí, a professora, gente, já passava creme, ela passava escova, porque cabelo anelado você tem que saber mexer com ele, né? Quem não sabe mexer com cabelo anelado não dá conta de arrumar cabelo anelado. Ela não deu conta de arrumar meu cabelo e as meninas do lado, eu era a primeira a falar, e as meninas do lado começaram a rir, debochar de mim. E até então, eu nem sabia o que que era cabelo ruim, essa expressão. Por quê? Porque na minha casa, todo mundo de cabelo enrolado. Né? Pra mim era normal. Quando eu olhei pro lado, eu nem deveria ter cortado. Ah, não, eu deveria ter cortado a foto assim, porque eu não posso expor as pessoas. Todas as meninas do lado tinham cabelos lisos. E elas começaram a falar comigo: ah, cabelo ruim, nó, que bombril, nem entra aí no negócio. Ai, ela é feia, ela é a mais feia, ela é mais feia, que carinha de macaco. Enfim, várias coisas assim. Que hoje, gente, por que que eu falo muito sobre essa questão do bullying? Porque às vezes tem muita pessoa que fala assim: ah, gente, isso é coisa de criança, que bobeira, nananã. Eu entendo. Hoje, se alguém virar pra mim e falar assim, aqui, que bucha do seu cabelo. Eu vou olhar para a pessoa e falar assim: ah, você acha? Então fica com o seu, pronto. Mas, naquele momento, foi a primeira vez que eu escutei isso sobre mim. Foi um forte impacto emocional. Eu olhei, vi elas diferentes mesmo, vi o cabelo liso, loura. Falei assim: nossa, eu sou feia. E foi bem na hora, que era a primeira hora, a primeira pessoa que ia falar era eu. E eu não consegui falar, eu gaguejei. E aí todo mundo riu. Então foi duplamente é, que aconteceu esse trauma em mim. E aí, gente, depois dali, eu desenvolvi, depois dessa cena, tá? Desse momento, eu desenvolvi um complexo de inferioridade. Então, começou a acontecer várias situações onde eu me colocava como inferior e aí as pessoas me julgavam. E com isso, aconteceu dois pontos. Eu comecei a ficar me cobrando 1000 vezes mais com relação à inteligência, porque eu senti que a única coisa que eu posso me garantir é a minha inteligência. Eu comecei a virar uma pessoa extremamente perfeccionista, até com toque com meus cadernos, até com toque com as coisas que eu fazia na escola, que tinha que ser só perfeito, tudo perfeito. E até hoje eu sinto isso. Tipo assim, se eu colocar uma coisa para fazer, eu posso virar à noite, mas enquanto eu não terminar, eu não faço, né? E eu não paro de fazer. E com relação também à minha fala, porque eu desenvolvi ali um problema como se fosse uma língua presa. Que hoje está melhor, visto o meu processo de cura. Mas se eu começar a falar muito rápido aqui, vocês percebem até hoje que eu embolo e eu não tenho a língua presa. Foi desenvolvido, gente. Olha que louco isso. Foi desenvolvido através desse trauma de eu ter errado e as pessoas terem rido de mim. E hoje, com o processo de cura, eu consegui reverter mais vezes ou outra, né? Eu vejo isso ainda. Então, tá vendo como é que é impactante, gente, as coisas que a gente vive na nossa infância? O meu problema aqui foi com relação à minha autoimagem, mas olha para você agora e os seus problemas atuais. Agora leva para você.
Lembra que eu falei? Tudo que eu falar aqui, leva para você. Começa a lembrar das experiências que você viveu. Começa a lembrar das coisas que você escutou sobre os seus problemas atuais. E começa a fazer relação sobre os registros que ainda estão aí no seu subconsciente sobre isso. Porque se eu não tivesse me tratado, gente, eu não estaria aqui falando para vocês. Eu não ia conseguir. Eu não ia me sentir capaz. Eu ia me sentir capaz, mas eu não ia me sentir merecedora. Porque eu ia me sentir inferior, mesmo com crenças com relação à inteligência. Então, ó, deixa eu ver aqui o que que vocês estão falando para a gente compartilhar. Em casa lançavam muitas palavras negativas sobre mim, do tipo: você é burra, você não sabe fazer nada, nem para isso você presta, só faz coisas erradas, é um inútil. Eu cresci acreditando nessas afirmações, mas hoje muitas coisas da minha vida eu não aceito mais na minha vida. Que bom, porque tudo é permissão, né? E a partir da consciência a gente não pode aceitar nunca mais que alguém fale uma coisa dessa pra gente. Mas sabe quem que é a pessoa que hoje fala isso com você? Você mesmo. Porque tudo aquilo que a gente ouviu com forte impacto emocional se torna a nossa voz interna, que eu chamo de franga. Eu chamo de franga. Porque antes eu falava diabinho, mas eu tava achando muito pesado. Não quero nem falar esse nome. Não quero nem falar esse nome. Então agora eu falo franga. O que que é a franga? A nossa franga interna. Ela é a voz das nossas dores. Então, na hora que você vai fazer alguma coisa, na hora que você vai executar um projeto, vem a franga e fala assim: você é burra. Você não vai dar conta de fazer isso, não. Você acha que você é realmente capaz disso? Isso aí não é pra você, não. Essa franga é a voz de alguém do seu passado, mas que agora você traz como sua voz interna. Cara, olha isso. Olha isso. Que caos. Porque antes era uma pessoa. Agora você acha que é você acha que é verdade. Aí vem a voz. É a luz, é a luta que eu tenho com os meus clientes. Vem a voz fala assim: você é burra, você não vai dar conta. E você acredita nela, você acredita nela. Esse é a primeira fase do processo de desenvolvimento pessoal, é você parar de acreditar no que a sua mente te traz. Grava essa frase aqui, gente, grava essa frase aqui. A mente mente. A mente mente. Escreve aqui no chat, porque eu quero ver se vocês estão captando isso que eu tô falando. Eu quero ver se vocês estão captando isso que eu tô falando, porque isso é sério. A mente mente. A mente mente. É isso. Então, gente, esse conceito é muito importante. A sua mente mente. Por quê? Porque se você não viveu o seu processo de reprogramação mental, a sua voz interna hoje, negativa, ela tá aí gritando, gritando, e você tá acreditando nela. Então lá atrás você escutou, você não é capaz, o dinheiro não dá em árvore, e tenha só o básico mesmo para sobreviver, homem tudo trai. E você viu aquilo ali, você sentiu aquilo ali, você viveu aquele ambiente, a sua mente foi, registrou. O mundo funciona assim. Você registrou, o mundo funciona assim. E aí agora, quando você vai viver, quando você vai querer fazer algo diferente, quando você vai querer, você quer sair desse meio, o que que acontece? A sua base emocional vem, que é a voz da franga, que a gente já apelidou aqui, não é mesmo? E te fala assim: não, faz isso não, que isso aí não é para você. Não faz isso não, que isso vai dar errado. Ou você tem que olhar para você, igual eu faço para mim hoje, fala assim: "Ô, minha filha, para por aí. Não é porque você viveu isso lá atrás que você vai viver de novo, não. Agora você é uma mulher forte, você vai conseguir, você vai fazer diferente, você vai ser maior do que o seu ambiente. É assim que a gente faz. Eu olho para minha franga e falo assim com ela: cala a boca, franga. Cala a boca. Não.
Agora você não fala mais sobre mim. Agora quem fala sobre mim é quem eu reconheço que eu sou, através do meu poder interno. E eu vou te contar aqui ainda como que você vai despertar esse poder interno, tá? Deixa eu ler aqui o que que a outra colega falou. Ó, eu sou a filha mais velha de três irmãos. Fui acostumada desde os 8 anos de idade a cuidar das minhas irmãs e da casa, porque minha mãe e meu pai trabalhavam. E por conta disso, tenho que fazer tudo pelos outros e para os outros. E no seu curso me fez enxergar isso. E agora eu estou me colocando em primeiro lugar. Perfeito, Luana. Tá vendo? Você aprendeu a ser a cuidadora. Gente, eu acho assim tão complicado essa situação de quando o pai tem a mãe e o pai tem o filho e já coloca a mais velha para cuidar, porque a mais velha perde a infância. A mais velha perde a infância e eu trato aqui várias das crianças mais velhas. E às vezes nem é a mais velha, às vezes é a do meio, mas sempre tem uma ali que começa a cuidar, que começa a resolver os problemas, que começa a ser aqui, isso é muito sério. Se hoje você tem filhos, repara na dinâmica dos seus filhos. E quem você perceber que está pegando responsabilidade demais, não acha isso bonito, não. Liberta ela. Liberta essa criança. Fala assim, aqui, isso aqui não é responsabilidade sua, tá? O seu irmão é meu filho. Você, a sua responsabilidade agora é brincar, sorrir e ser feliz. Liberta. Ela pode te ajudar, ela pode colaborar, pode, claro, você pode ensinar ela a ter responsabilidade, mas não a responsabilidade de cuidar 100% do irmão mais novo. Isso aí cria, gente, uma questão emocional muito grande para o futuro. A pessoa entende que a vida dela é cuidar, que o propósito de vida é só cuidar. Não é bem assim, tá? Bom, e aí, gente? Fazendo sentido? Tô aqui acompanhando vocês. Qualquer coisa que quiserem comentar, vai comentando aí. Se não entender alguma coisa, me falou, Raine, não entendi. Não entendi, tá? Que aí a gente vai seguindo. Então, como que começou, né, a minha jornada de cura? A minha jornada de cura começou quando eu decidi mudar por dentro. Quando eu decidi mudar por dentro. Gente, agora que eu tô vendo essa foto aqui primeiro, eu joguei no chat GPT para ele fazer essa arte, mas essa primeira aqui ficou muito ruim. Eu não tava tão ruim assim, não. Mas tá tudo certo. É bom que eu acho que ele quis trazer um drama assim a mais. Ótimo. Vamos deixar assim na hora que eu vi. É, como que começou então, né, a minha jornada? Primeiro, através de uma dor. Gente, ninguém que tá feliz busca jornada de cura, não. Por isso que hoje, quando acontece um desafio na minha vida, eu bato o joelho no chão e falo assim: obrigada, Deus. Obrigada. É para eu evoluir. Chegou aí mais uma missão. Igual eu falei que eu gosto de levar a vida como se fosse um jogo. O problema chegou? Glória a Deus. Mais uma missão. Mais uma missão aqui que eu vou cumprir. E no final da missão eu vou ter os ganhos. Eu vou me tornar mais forte, eu vou me tornar mais próspera, eu vou melhorar meus relacionamentos, eu vou melhorar minha visão comigo mesma. Gente, depois que eu comecei a aceitar isso, como que os desafios da minha vida, eles entram e saem numa rapidez que eu fico impressionada. Eu fico impressionada. Vem o desafio, eu surfo com ele e pum, pronto. Resolvi. Aprendi, vida que segue, próximo. A gente tem que aprender a aceitar, sabe? Que o nosso processo de evolução, ele vai ter dor, e essa dor, ela pode se tornar a sua cova, ou ela pode se tornar o seu céu. Eu não, tem uma situação que eu acho que eu não faria, não, eu acho que eu faria tudo. Acho que eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo para colher o que eu colhi hoje. Porque para eu ter a cabeça de hoje, eu tive que passar pelos percalços. Olha aí para a sua vida de hoje. Você acha que você seria quem você é se você não tivesse passado por tudo que você passou? Tudo é ganho, gente. Às vezes você ainda não entende, às vezes você não vê o lado positivo, mas tem, tá? Só que aí, quando você percebe hoje um problema na sua vida,
Você tem que trazer o comando que, beleza, eu estou com esse problema. O que eu preciso curar em mim para resolver? Esse é o ponto. Porque às vezes a gente quer que o problema suma, desapareça da nossa vida. Quem dera, não é mesmo? Quem dera. Ele não vai desaparecer. E acontece muito, viu, gente? Quando a gente vai adiando, adiando, aí às vezes a vida se reorganiza ali e você toca o barco. Aí o que que acontece? Vem um problema da mesma natureza, só que ainda maior. Por quê? Porque você não tratou quando ele pareceu pequeno. Quem aqui já percebeu essa questão na vida? Tinha um problema que ele era pequeno, aí eu fui, dei uma enrolada, deixei ele passar para frente, a vida se reorganizou, mas depois apareceu um problema maior. Por quê? Porque não tem como você fugir das suas missões. Faz sentido? E aí eu comecei a minha jornada. Eu comecei a minha jornada. A Roseli falou que muitas pessoas não conseguem passar por esse processo de cura interior porque viver o processo dói, mexe em feridas que muitas vezes não estão totalmente cicatrizadas. Exatamente. Vai doer. Só que uma coisa que eu sempre falo também com meus clientes é: dói, mas liberta. E outra coisa que eu falo com elas também. Ah, mas às vezes elas me falam: ah, mas vai ser muito ruim, ai, vai doer. Eu falo assim: mas tá bom? Do jeito que tá? Tem hora que eu sou meio assim, sabe? Meio direto. Mas já não tá ruim? A vida já não tá ruim? Então vamos tentar melhorar. Vamos tentar melhorar. Então ali eu comecei a entender primeiro quais eram os meus problemas atuais, depois por que esses problemas estavam na minha vida, depois me desconectar emocionalmente deles. E aqui, né, o método que eu ensino é através da reprogramação mental, através da hipnose, da regressão de memórias, para que você trabalhe a nível subconsciente, para que você trabalhe a nível subconsciente, modulando, ó, a língua, modulando as suas crenças. Modulando as suas crenças. Tem como você fazer isso. Da mesma forma que você aprendeu a ser do jeito que você é através das experiências, tem como você criar um ensaio mental de uma nova história. E esse ensaio mental vai te trazer sentimentos que vai te fazer construir uma nova vida. Ai, Lohane, que coisa mais profunda. Realmente, isso aqui é para quem está vivendo a jornada. Quem entrou no Código da Mulher Segura, você tem lá um módulo que se chama Desconexão Emocional, onde eu te ensino passo a passo para você reprogramar o seu subconsciente. Impossível explicar aqui, né? É um módulo profundo onde você vai entender essa parte neural ali dos padrões de comportamento e como você pode criar uma nova mente, tá? Aí é, né, mais profundo. Aqui na Masterclass eu falo de uma forma mais ampla. Vou te dar ali alguns comandos no final aqui do nosso encontro, mas te indico fortemente entrar no Código da Mulher Segura. Porque é lá que você vai conseguir, de fato, viver essa jornada, igual as meninas já estão falando aqui. Tanto de ganhos que ela tem, que elas estão tendo no primeiro mês, né? Que foi essa que eu vi aqui. Tem gente aqui que já está no segundo mês também. Tem gente que já está mais no final. Então, é possível. Beleza. Então, fiz esse processo, mudei minha mente, desconectei dos traumas, percebi que as pessoas que me falaram que eu não era bonita, mas que eu tinha, sim, a minha beleza. As pessoas que me falaram que eu não era capaz, mas eu tinha essa minha capacidade. As pessoas falaram. Eu entendi o meio que eu entendi o meio que eu vivi, entendi que eu aprendi várias coisas que eu guardo em mim, que foram coisas positivas, mas eu aprendi várias coisas que eu não quero mais carregar. Fiz o processo de hipnose, limpei meu subconsciente. Beleza. Agora eu tenho espaço. Agora eu tenho espaço para criar uma nova vida. Às vezes hoje você sente que você não tem força para criar essa nova vida porque você tenta primeiro mudar seus comportamentos antes de mudar os seus registros do seu subconsciente. O caminho não é esse. Não adianta você colocar roupa nova dentro de uma mochila que está cheia de roupa velha. Você tem que primeiro tirar essas roupas velhas para ter espaço
para você colocar as roupas novas. E aí, depois que eu fiz essa faxina, eu tive espaço para entender, tá? Se eu não sou essa pessoa ruim ali que eu achava que eu era, então quem eu sou? Aí eu comecei a ativar as minhas potencialidades. Aí eu fiz meu teste de perfil comportamental, aí eu fui entender que eu sou influente. Uai, eu fui ensinada a ficar calada e eu sou influente? Peraí. Então deixa eu desenvolver minha fala. Deixa eu arrumar minha imagem para eu me sentir mais autoconfiante para falar também. Deixa eu treinar minha comunicação, deixa eu começar a criar conteúdo. Aí que eu fui entender quem eu era. Aí que eu fui entender que o medo que eu tinha de falar era da minha mãe. Aí que eu fui entender que o medo que eu tinha de dirigir era da minha mãe e do meu pai. Aí que eu fui entender que o medo que eu tinha de viajar, não viajava, era do meu pai. Aí que eu fui entender que eu não cuidava da saúde, porque eu nunca vi isso dentro de casa. Eu comia espetinho no almoço, comia espetinho com Coca-Cola. Era o que eu via, era o que eu via. Comia coxinha todo dia, espetinho todo dia. Ê, vidão, hein? Ê, vidão. Então, aí que eu fui, gente, tem que comer coisa saudável para eu ter um corpo bonito, senão eu nunca vou ter um corpo bonito. Aí que eu fui olhar para mim, que é a segunda fase lá da jornada, do Código da Mulher Segura. Hora de você, que eu vou ensinar vocês a colocar para o mundo a sua melhor versão. Você vai entender as suas potencialidades. Cada uma tem uma. Tem gente que é dos bastidores, tem gente que é do palco, tem gente que é da organização, tem gente que é da estrutura. Cada uma tem o seu poder. E não tem nenhum poder que ele é melhor ou pior do que o outro. Todos são importantes e relevantes. Só que você tem que ter clareza de qual que é o seu. Porque senão você fica querendo ser outra pessoa. E aí você fica querendo, às vezes, fazer coisas que não são das suas habilidades. E aí você se frustra, tá? O seu poder está em ser quem você é. Quem aqui tem clareza sobre as suas principais habilidades? Fala a verdade. Se eu te perguntar assim, qual que é a sua principal habilidade? Você sabe com clareza qual é? Manda aí no chat para eu ver. Ó, a Luana falou, eu adoro fazer sua auto-hipnose diária. Ela realmente muda o nosso subconsciente. Exatamente, gente. Todo dia, faxina mental antes de começar o dia. Seu dia vira outro. A Roseli, tem pessoas ganhando muito. Ixi, cortou aqui. Não sei o quê, procedimentos estéticos, dessa dinheiro, gastando muito dinheiro para se sentir bem, quando na verdade o bem tem que sair de dentro para fora. Gente, exatamente, viu? Exatamente. Hoje eu amo procedimentos estéticos, tá? Adoro, inclusive. Acho que a gente tem que fazer mesmo. Mas não adianta nada você fazer o procedimento estético se sentindo feia por dentro. Porque eu vejo que eu fiz essa jornada. Eu me tratei primeiro internamente para depois começar a fazer os procedimentos estéticos. Porque senão, e gente, eu lembro direitinho, até mesmo no dia que eu fiz meu primeiro procedimento estético, o tanto que aquilo foi assustador internamente pra mim. Porque foi o primeiro passo que eu dei assim, e aquilo me assustou. Porque eu nunca tinha cuidado de mim, eu nunca tinha investido dinheiro em mim. E já assustou, eu ainda com crenças positivas sobre mim. Imagina, imagina quem não tem base. Imagina se fosse eu antes fazendo um procedimento estético. Eu acho que eu ia entrar em depressão. Eu ia pensar assim, não, agora ficou pior. Por quê? Porque a gente só vê aquilo que a gente sente, sabe? A gente vê aquilo que está interno. Então, é interno, externo, externo, interno. Tudo tem que andar junto. É uma unidade, né? E depois, aqui o nosso passo 3, criar a minha nova vida. Então, eu só consegui criar a minha nova vida quando primeiro eu limpei o meu subconsciente. Depois, eu comecei a descobrir quem eu realmente sou, as minhas habilidades, meus pontos fortes, conectar com eles e depois criar com clareza qual é a vida que eu quero ter. Gente, eu cheguei num nível de clareza hoje tão grande sobre o meu próximo passo que, assim, por exemplo, hoje em dia eu estou solteira. Eu tenho uma clareza tão grande da visão do homem que eu quero para minha vida,
que no primeiro encontro eu já consigo saber se é ele ou não. E muitas vezes a gente aceita menos do que a gente merece pela carência, por pensar assim, ah, mas tá bom, né? Pelo menos. Pelo menos tem isso, pelo menos tem aquilo. Mas quando você tem certeza daquilo que você quer, por mais que você esteja carente, tá? No fundo fica uma voz ali. Não é ele, não é ele, não é. Por quê? Porque eu já tenho a visão muito bem desenhada. As clientes que chegam aqui para mim hoje, que estão solteiras, eu pergunto, qual que é o homem ideal? Aí fala assim, ah, tem que ser trabalhador. Ah, trabalhador, a gente tem que ir na rua, 250 mil trabalhadores. Trabalhador é o que a gente mais tem. Só trabalhador, que você sabe falar? Ah, trabalhador e fiel. Gente, quem não quer um homem fiel? Lógico que todos que chegarem vai falar assim, eu sou fiel. Você tem que ter mais base daquilo que você quer, tem que ter riqueza de detalhes. Eu quero ganhar mais dinheiro. Quanto? Ah, um tiquinho. Mas um tiquinho quanto? Que a gente que é de Minas, né? A gente fala assim, mas um tiquinho tá bom. Tiquinho quanto? Tiquinho pra mim pode não ser um tiquinho pra você. Faz sentido, gente? Ah, Roseli, você é linda, já já aparece seu príncipe. Mas na verdade, príncipe não, tá? Rei. Rei, que eu sou uma rainha. Não quero saber de príncipe. Eu quero um rei. Tô brincando, viu, gente? Mas, enfim, então a gente precisa ter muita clareza, muita riqueza de detalhes. E esse Criar Minha Nova Vida, eu ensino lá no módulo 6, que é onde eu te ensino a desenhar a sua vida por completo. Qual que é o próximo passo que você quer dar? Quanto que você quer ganhar? Onde que você quer morar? O que que você quer para sua vida? Entende? Você tem que ter essa visão, de preferência até com fotos. Hoje em dia eu tenho um grupo meu no WhatsApp com fotos de tudo, o carro que eu quero, a casa que eu quero, o marido que eu quero, o corpo que eu quero, a saúde que eu quero, tá tudo lá registrado. Por quê? Porque eu estou ensinando o meu subconsciente o que eu mereço. É muito importante isso, gente. A gente precisa ver, ouvir e sentir a nossa nova vida para que ela seja o combustível para nos levar para ela. Aí você fica falando de problema, falando de reclamação, falando dos BOs da vida. Fica ali vendo quem morreu, vendo quem fez não sei o quê, quem perdeu não sei o quê. Você acha que isso está te ajudando em alguma coisa? Você acha que isso tá te ajudando? Sai dessa frequência de problemas. Você quer se tornar uma mulher segura? Você já tem que primeiro se limpar seu subconsciente. Depois, entender suas potencialidades. E depois, criar na sua mente a sua nova vida. E todo dia alimentar seus pensamentos com coisas que te levem para esse cenário de vida. A Roseli, isso que você faz é a lei da atração? Exatamente. A lei da atração, gente, as pessoas acham que é uma coisa assim espiritual, que é uma coisa assim, tal, de pessoa doida. Não, gente. Sabe o que que é a lei da atração? Vou falar pra mim, tá? Pra mim. Bati no microfone. Tá dando pra vocês me escutarem aí? Tá tudo certo? Deu um tapa aqui no microfone. Para mim, o que que é a lei da atração? É você se sintonizar mentalmente, sentimentalmente, com a vida que você quer. Você precisa ter esse alinhamento. Porque enquanto você não alinha com a vida que você quer, você vai viver a vida que te der. É a vida que te der. Essa vida que você vive aí hoje é a vida que te der. Que a vida te deu, com as situações que aconteceram, com a sua família, que as coisas. É isso aí. Você quer viver a vida que te deram ou você quer criar a sua nova vida? Igual a Gisele falou assim, neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade de você, através da repetição, através dos comandos mentais, você mudar a sua forma de pensar.
E é exatamente isso. Se você pensava assim, eu não dou conta, eu não sou capaz, o dinheiro é difícil, eu não consigo, você tá o quê? Repetindo, repetindo, repetindo os conceitos que te ensinaram, a vida que te deram. Quando você começa a alucinar, o que que é alucinar? Você levar seu pensamento para o alto e pensar assim, não, aquele carro, nossa, aquela casa, nossa, aquela viagem. Não, você está elevando os seus pensamentos e você está criando ali, através da repetição, novos pensamentos. E esses novos comportamentos vão levar vocês para novos resultados. É isso, basicamente isso. E aí você atrai essa nova vida. Por que que você atrai? Porque você sintonizou os seus pensamentos, você mudou seus pensamentos, seus comportamentos. Isso converge nos seus resultados. Isso é lógica. Pensamentos, comportamentos, resultados. Hoje, olha, vamos fazer a conta ao contrário. Hoje, você tem um resultado aqui que você não quer na sua vida. Sabe por que que você tem ele? Esse resultado ruim que hoje você trouxe aqui, que você está pensando nele? Você tem ele porque você tem comportamentos que te levam a ele. E você tem pensamentos que te levam a ele. É por isso que esse resultado ruim está na sua vida. E da mesma forma que o ruim se forma, o bom também se forma. Então, Lohane, eu ainda não sei direito qual caminho seguir, eu ainda não tenho clareza, eu só sei que eu quero uma vida melhor. Você não precisa saber o como. Você não precisa saber o como. É só você mudar os seus pensamentos. E isso dá para você fazer. Ó, mudar. Percebe? Ah, eu tô me criticando demais. Para. Se elogia. Eu acabei de postar lá no Instagram hoje o meu ritual diário. Tem muita gente que ri, fala assim, não, bobeira, não, não, não. Mas na hora que vê os meus resultados, não vai rir, não, né? Vai falar assim, ah, foi sorte. Foi sorte, né? Então é todo dia verbalizar na frente do espelho, eu sou próspera, eu sou saudável, eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou rica, sou milionária. E seus pensamentos, você vai ver que seus comportamentos vão começar a ficar diferentes. Seu jeito de falar. Gente, eu percebo, eu tenho uma sensação que a cada masterclass que eu dou, a cada masterclass que eu dou, eu me sinto melhor, eu me sinto mais preparada, eu sinto que eu explico com mais clareza. Porque todo dia eu tô calibrando a minha mente. Você é uma mentora. Você é uma mentora que tem didática. Você sabe falar, você sabe se comunicar, você tem paciência para ensinar, você leva energia para as pessoas. Todos os dias eu tô falando isso. E a cada aula que eu vejo, e as meninas falam no curso, Lohane, a cada módulo eu senti que você foi ficando melhor. Porque realmente, a cada aula eu sinto que eu tô melhor. A Jéssica falando, e é verdade, viu? A cada aula, por quê? Porque eu tô calibrando o meu pensamento. Eu tô calibrando meu pensamento, eu tô mudando meus comportamentos sem perceber. É natural. E mudando os meus comportamentos, eu vou adquirir o que na minha vida? Novos resultados. A cada dia chega mais alunas, a cada dia alunas mais comprometidas, alunas que querem fazer dar certo, que querem viver a jornada. E aí, com isso, meu resultado financeiro muda. Tá vendo? Olha para você hoje, mulher. Olha para você hoje e veja. Os resultados negativos que você tem na sua vida é porque os seus pensamentos não estão legais. Os seus comportamentos não estão legais. Por isso que você está tendo esse resultado na sua vida. Às vezes a gente fica pensando que é inveja. Ih, é mal olhado. Acende vela e pula não sei quantas ondas e faz isso e faz aquilo. Beleza, pode ter uma questão energética, pode. Mas pensa bem se não é você mesmo. Pensa bem se não é você mesmo. A maioria das vezes que eu achei que era inveja era eu mesma. Eu mesma fazendo cagada na minha vida, tá? A gente culpa a vizinha, e culpa a colega, e culpa a concorrente. Mas na hora que a gente vai ver, nós mesmos, nós mesmos.
pensando errado, se criticando, procrastinando, tá? A verdade dói, mas liberta. A Roseli. Eu era uma pessoa que não me aceitava fisicamente, aí um conhecido me pediu para que eu olhasse no espelho e por 15 dias começasse a agradecer por cada detalhe no meu corpo. Eu fiz e após 15 dias eu já consegui me amar. É o poder da ativação diária, gente. A gente fica achando que é sorte, amor próprio. Não é sorte, não é sorte. É processo, é jornada. Quem aqui tem filhos? Quem aqui quer ter filhos? Você pode fazer diferente com seus filhos. Você pode ali incentivá-los a se amar, a se ver como lindos, bonitos, incríveis, inteligentes, capazes. Você pode verbalizar isso para eles e isso vai ajudar muito, tá? Para que eles não tenham que fazer a jornada do zero, igual a gente está tendo que fazer. Mas, no mais, a gente tem que fazer praticamente a jornada do zero. Quem não teve base tem que fazer a jornada do zero. Mas dá. E é gratificante. É tão gratificante ser a pessoa que rompe ciclos. É tão gratificante você sentir que o ciclo parou em você, que as gerações para frente vão ter outro exemplo. Eu já vejo isso, gente. Ó, igual a Gisele falou, quebrar o ciclo do trauma exige muita coragem e maturidade. Exatamente. É muito difícil, gente. A maioria das pessoas preferem falar assim: ah, não tem jeito, não, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Mais fácil, né? Mais fácil. Ah, não, esse tem de terapia pra doido, eu tô ótimo. É mais fácil. É mais fácil falar isso mesmo. Agora, você assumir a responsabilidade pela sua vida, pelo seu processo de cura, e por ser um divisor de águas na vida das suas gerações, é difícil, mas é gratificante. Hoje eu vejo assim na minha família, o tanto que na hora que eu chego, os meus priminhos menores, todos vêm correndo assim, querem ficar perto de mim e querem conversar comigo, porque eles nem entendem ainda, mas eles já sentem que tem algo diferente. Tem algo diferente ali do meio. Porque hoje eu sou um ET na minha família. Sou um ET. Não tem ninguém que está fazendo o que eu estou fazendo. Quer de correr atrás, quer de empreender, quer de, né, bater a cara aí no mundo. A maioria né, só quer saber do churrasquinho e da cerveja. Nada contra, adoro, inclusive. Mas não só isso. Mas não que eu seja melhor do que eles, tá, gente? Porque na verdade não dói tanto. É tão difícil você romper que você se sente até mal em algum grau, né? Mas eu não troco isso por nada. Prefiro viver sozinha, vivendo o meu processo e depois ajudando os meus priminhos quando eles precisarem de mim. Até ali um incentivo, ajudar eles a construírem uma nova vida e principalmente meus filhos, né? Principalmente meus filhos. Bom, bora lá, bora continuar aqui então, né? Nossa, gente, já passou quase uma hora. Meu Deus do céu. Eu não vejo o tempo passar. É uma das coisas também que vocês vão sentir assim, quando vocês estiverem fazendo algo que vocês amam. O tempo passa muito rápido. É um negócio impressionante. Se você está pensando assim na sua vida, não, mas tá passando devagar demais. É porque tem algo que precisa ser mudado. Quando você está vivendo com propósito, a sensação é de que está passando tudo muito rápido. Então, esse tópico aqui a gente já trabalhou, né? Por que você é como você é. Então, você já entendeu que existe aí uma bagagem, que existe uma história que te fez ser quem você é hoje. Mas você não precisa viver à luz disso. Você pode viver uma jornada para absorver o que você teve de bom, que eu tenho certeza que todo mundo teve algo de bom, e limpar aquilo que você recebeu que não é tão bom, tá? Então, pode ser que quando você era criança, as pessoas te criticaram e com isso você aprendeu que você não era o suficiente. Pode ser que te compararam com outras pessoas e você aprendeu que você precisava provar o seu valor ali o tempo inteiro. Pode ser que não te validaram e você aprendeu a buscar a validação fora, necessidade de aprovação, necessidade de aplauso o tempo inteiro. E você cresceu, mas continuou se enxergando com os olhos de quem não sabia te enxergar. Olha que forte isso, gente. Toda vez que eu faço, que eu falo essa frase, me dói, sabe? Porque eu sempre falo ela, mas ela sempre me dói, porque
realmente, sabe? Às vezes as pessoas, não é que elas enxergaram em você uma coisa ruim. Às vezes a gente interpretou isso. Ah, é porque eu não dou conta, é porque eu sou incapaz. Se minha mãe me criticou, é porque eu não dou conta. Se ela me falou isso, não. É porque, na verdade, ela não te enxergou. Ela não conseguiu ver. Ela achou que tinha que te criar no, como é que fala? Na crítica, porque tem muito disso. Gente, hoje ainda eu falo com a minha mãe alguma coisa assim, aí ela vira e fala assim, alguém vira pra mim e fala, nossa, sua mãe te elogiou super com tal coisa. Aí eu acho engraçado, né? Eu tô assim, é engraçado. Ela me elogiou pra outra pessoa, mas pra mim ela não me elogiou, não. Aí eu pergunto pra ela, mãe, a fulana falou que você me elogiou, né, por tal coisa e tal, mas você nem falou comigo. Ela fala assim, não, mas eu falo pros outros, pra você eu não falo não, porque a gente não pode elogiar, não. Porque se elogiar demais estraga. Eu nunca vi ninguém morrer por excesso de amor. Eu nunca vi. Vocês já viram? Vocês já viram alguém morrer por excesso de amor? Mas, enfim, eu entendo que passar a mão na cabeça, né, enquanto a pessoa estiver errando, a pessoa está errando e você passa a mão na cabeça da pessoa. Ok, isso aí tá errado. Agora, a pessoa tá acertando, a pessoa tá ali correndo atrás, você não fazer um elogio, porque senão vai estragar, isso pra mim é bem questionável, tá? Faz falta. E aí a gente vai buscar validação fora, né? E isso pode se tornar um problema, porque às vezes você entra em relacionamentos com dependência emocional. Você não consegue crescer profissionalmente se alguém não te aplaudir, se alguém não te validar, se alguém não falar que tá certo. Então é muito importante a gente entender essa base, porque às vezes hoje os seus problemas atuais é porque você ainda está acreditando nas mentiras que te disseram. E se você olhar bem para você, você vai reconhecer o seu valor. Ele tá aí. O seu poder, ele tá aí. A gente só tem que limpar essa sujeira primeiro. Então, o problema não é falta de valor, é um olhar distorcido sobre quem você é. Por isso que esses exercícios do espelho de ativação diária são tão importantes, que eu ensino lá no primeiro módulo, a primeira coisa que eu ensino para vocês, a ativação diária, que é o quê? Você todos os dias você se olhar no espelho, você se validar, você se elogiar, você se apoiar, para que você mude esse olhar distorcido que você tem hoje sobre você. Junto, claro, com o trabalho interno, né, através da desconexão emocional. Porque, gente, hoje você pode dizer assim: eu não sou capaz, eu não dou conta, isso não é para mim, eu não nasci para falar, eu sou insegura, eu sou tímida. Será? Olha para você hoje, o que que você sempre fala com relação a você? Eu sou assim. Me fala uma coisa aqui no chat, que às vezes você fala assim: eu sou assim, eu sou tímida, eu sou desorganizada, eu sou incapaz de crescer. Uma coisa assim que você fala. Às vezes você acha que você é assim, mas na verdade, a sua identidade, ela foi moldada. Você vive uma situação traumática de forte impacto emocional. E as pessoas acham, gente, que trauma é só questão assim, abuso, um acidente, um negócio assim. Não é, tá, gente? Não é. Não é só essas coisas extremas, não. Essas coisas extremas também. Mas às vezes foi uma risada que te doeu profundamente. Às vezes foi uma palavra que te doeu profundamente. Às vezes foi uma situação que você interpretou ali que às vezes nem foi aquilo, mas que te doeu profundamente. Isso já é um trauma. E esse trauma gera uma crença. O que que é uma crença? É aquilo que você acredita. Então você viveu uma situação que fez você acreditar que você não tinha valor, que você não era capaz, que você não merecia. E essa crença começou a moldar seus comportamentos. Então, por acreditar que você não é capaz, você nem tenta. Por você ter medo de errar e ser criticada, você procrastina. Por você se sentir insegura, você se transforma numa pessoa ciumenta. Então, tudo aquilo que você acredita dentro de você molda os seus comportamentos.
Então agora vamos fazer um exercício. Olha para você hoje e me fala com sinceridade. Não precisa escrever aqui se você não quiser, mas traga para sua mente, tá? Qual comportamento hoje você tem mais vergonha que você tem? Qual comportamento hoje você vê que é um comportamento muito disfuncional? É um comportamento ruim. Você faz uma coisa que você não queria fazer, mas você faz. Pensa nesse comportamento agora. Pensa nele. Pensa nesse comportamento. Pois bem, tem uma crença alimentando ele. Tem algo que você acredita sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas, que está alimentando esse comportamento. Está alimentando esse comportamento. E aí, isso faz o quê? Que você transforme a sua identidade na luz desse trauma. Então, você viveu uma situação na sua infância que gerou em você uma crença. Essa crença moldou os seus comportamentos. E hoje você acredita que você é assim. Só que você não é assim. Você está assim. Você está assim. E por que que é diferente? Por que que é diferente você falar assim, eu sou assim e eu estou assim? Sabe por que que é diferente? Porque sou é uma coisa inerente a você. Quando você vira e fala assim, eu sou isso, é porque você realmente acredita que essa é a sua identidade. Mas quando você fala assim, eu estou assim, estar é um período transitório que tem início, meio e fim. Eu estou com fome. Então é só eu comer, que eu não vou estar com fome mais. Então tudo aquilo que você não quer para sua vida, nunca mais fala, eu sou assim. Nunca mais diga isso. Nunca mais. Você pode falar no máximo, eu estou assim. No máximo, porque de preferência nem fala, nem verbaliza. Não verbaliza, não alimente aquilo que você não quer para sua vida. Não alimente aquilo que você não quer para sua vida. Me conta aqui se deu para perceber a diferença do eu sou para o eu estou. Conseguiram perceber a diferença? Então, é o primeiro comando que eu quero trazer aqui para vocês também. Um dos, né? Já falei vários, mas um dos. É, nunca mais fale que você é aquilo que você não quer. Se fale eu estou, porque aí vai ter início, meio e fim, tá? Muito bem. Você aprendeu a ser assim. E você pode escolher desaprender comportamentos que não geram frutos e aprender a se valorizar verdadeiramente, tá? Como que eu faço isso? Tem que viver uma jornada terapêutica. Quem dera, gente, que com uma masterclass fosse estalar de dedos, né, para que a gente pudesse de fato mudar. Você vai ter que viver uma jornada, você vai ter que entender, antes de desaprender os comportamentos, entender que comportamentos foram esses, como que foi o seu meio. Tudo isso eu ensino lá no módulo 1. Depois, no módulo 2, você vai começar o processo de desconexão emocional. Aí você vai ressignificar e reprogramar toda a sua mente com as histórias, essas histórias negativas que você viveu. E depois, você vai começar a entender, tá? Então, quem eu sou? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas características únicas? Depois que você entendeu quem você é, aí você vai criar uma nova vida. Você vai criar o desenho da vida dos seus sonhos. E você vai alimentar esses pensamentos todos os dias, até que eles se tornem realidade. Esse é o processo completo que eu ensino no Código da Mulher Segura. Só que de forma muito aprofundada, porque são 6 meses de jornada, mas que vão te conduzir para a sua nova vida. Eu não vou te prometer, igual o povo fala assim, vai ser rápido, fácil, prático. Não, não é. É processo, é jornada. Mas você vai ter o recurso, a ferramenta e o apoio necessário para que você vá passo a passo,
ressignificando tudo aquilo que precisa ser ressignificado, para você começar a construir a sua vida. Você não vai mais viver a vida que te deram. Você vai construir a vida que você quer para sua vida. Fez sentido até aqui, gente? Manda um ok aqui no chat para eu ver. Ok, ok, ok. Muito bem. Então, mulheres, ó, as pessoas não percebem o que você fala, as pessoas percebem o que você transmite, tá? Então, a sua energia, ela é resultado do seu estado interno. O seu estado interno, ele vem das suas crenças, e as suas crenças foram programadas. Ou seja, você não está vibrando quem você é, você está vibrando quem você aprendeu a ser. E por que que eu trouxe isso agora? Porque eu falei com vocês que eu iria ensinar para vocês de uma forma prática. Como que vocês já podem começar a se comportar, a se posicionar de uma forma diferente. Mesmo ainda no começo da jornada, mesmo ainda se trabalhando, mas você já pode transmitir para o outro um estado interno diferente. Então vamos para a parte prática para a gente fechar? Toda Masterclass eu gosto de trazer uma parte prática, para trazer mesmo, né, um conhecimento que vocês já conseguem aplicar amanhã, para já começar a colher os resultados para a sua vida. Então me conta aqui, fez sentido então até aqui? Podemos ir para a prática? Quando eu fico nervosa com alguma situação, meu intestino solta. Aí eu comento sobre isso como se fosse algo normal. Eu sou nervosa e preciso usar o banheiro, tá vendo? Pronto, você vai usar o banheiro o resto da sua vida. Então, o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro, ele tem forte impacto. Eu sou mais pro meu intestino prender do que para soltar. Mas eu não vou declarar isso para minha vida, não. Ah, eu sou nervosa, então agora meu intestino tá preso. Não. Olha, eu estou ansiosa. Tá, eu estou. Hoje em dia, eu tento nem falar isso. Mesmo se eu tiver, eu não tento nem verbalizar isso. Mas se eu falar com alguém, vou falar assim, ah, eu estou aqui um pouquinho nervosa com essa situação, mas vou me controlar aqui, vai passar. E aí você pode dar um comando para o seu intestino. Pensa para você ver. Se o intestino solta, é porque ele está desesperado, né? Está desesperado ali, de alguma forma, e ele está solto. Então, põe a mão aqui na sua barriga, conversa com você e fala, aqui, intestino, tá tudo bem, nós estamos seguros, tá tudo certo, fique em paz. Gente, nós temos o poder para nos comunicar com o nosso corpo. A gente não tem noção do poder da nossa mente e a gente acha que tudo isso é zoeira, é brincadeira. Ah, tô ficando doido, vou conversar com meu intestino. Doideira. Você não tá conversando com o seu intestino, você tá conversando com o seu eu interior. É com o seu eu interior. Você tá falando para você que você tá segura. Fique em paz. Eu tô com você. Se acontecer algum problema, a gente vai resolver juntos. Eu e o meu eu interior. A gente vai resolver, a gente é capaz, a gente dá conta. Pode ficar em paz, pode descansar. Faz e me conta. Vocês devem estar achando que eu sou doida? Faz e me conta. Faz e me conta. Quanto mais você faz isso, mais você assume o controle da sua vida, tá? Mais você assume o controle da sua vida. Então, vamos aqui para a nossa prática, tá? Para a gente fechar aqui, né, o nosso encontro do dia. Eu quero trazer para vocês aqui os 5 passos para você parecer segura antes mesmo de você se sentir segura, tá? Então, quem quiser tirar print, pode tirar. Quem quiser tirar uma fotinho para postar também nas redes sociais, para mostrar para as pessoas, ó, tô estudando, tô me dedicando. Posta e me marca, tá? Posta eu bonita, tá, gente? Não vai me postar com a cara toda torta aqui na... E me marca, porque é muito importante, né? Às vezes um vídeo ali que a pessoa vê, a pessoa já fala assim, ah, eu também quero me desenvolver, né? Então a gente inspira muitas pessoas através do nosso comportamento. Então, gente, esses 5 passos é de fato para você começar a praticar a sua postura. Porque você precisa criar na sua mente a mulher segura que você quer ser, não a que te ensinaram a ser. E tem algumas estratégias externas que você pode fazer para já te ajudar a sustentar essa nova identidade, tá? Então vamos lá. Número 1, fale mais devagar. Gente, quem está insegura tende a acelerar a voz.
Então, diminui o ritmo, respira, sustenta suas palavras. Tem hora que a gente se sente ali insegura e a gente liga o modo turbina. E tem hora que tem que dar aquela puxada do ar, porque você quer acabar rápido. Você quer acabar rápido. E aí você vai falando, 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 falando. Calma, calma. Fala mais devagar, tá? Fala mais devagar. Vai pensando no que você precisa falar. Às vezes a gente fica com medo da pessoa perceber que a gente está pensando para falar e fala rápido. Só que pensar para falar é coisa de gente inteligente. Gente inteligente que pensa para falar. Gente sem inteligência emocional que fala pelos cotovelos. Repara para vocês verem, rainhas, pessoas de autoridade, o tanto que até o movimento delas é um movimento mais devagar. Então não é para você ser que a pessoa lenta também não. Que a pessoa lenta, não. Mas assim, fala e pausa. Respeita ali o silêncio do momento. Tem que falar correndo, não? Isso aqui eu tenho que vigiar. Porque se deixar, eu ligo o modo aqui 220 volts e atropelo. Então, respira, sustenta essas palavras, tá? Depois, pare de se explicar demais. Gente, tem gente que tem uma necessidade de ficar se explicando. Por exemplo, eu não posso fazer tal coisa. É só você falar assim. Tem um módulo que eu ensino isso. Quem aí já chegou nesse módulo? Que eu falo formas elegantes de dizer não. Às vezes a pessoa vira e fala assim, ela quer falar, não, eu não posso fazer tal coisa. Aí ela vira e fala assim, eu não posso fazer tal coisa porque amanhã eu vou no joalheiro, aí amanhã minha mãe vai tirar o periquito, papagaio e cachorro, e amanhã eu vou ter que fazer não sei o que, não sei o que, depois eu vou ter que fazer tal coisa, depois eu vou ter que fazer tal coisa, não, 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 é por isso que eu não posso. Ai, ai, que canseira. Não tem que ficar falando, não tem que ficar se justificando, não. Fala só o necessário. Menos é mais. Ah, tá, não te agradeço, mas hoje eu não posso. Nossa, fulana, queria muito te ajudar, mas hoje eu não posso, eu já tenho compromisso. Ponto. Com educação, com leveza. Mas não fica se explicando demais, não? Porque isso vai mostrar insegurança. Ninguém tem que saber dos detalhes. Não é não, é. Não pode, não pode. Ponto. Passo 3. Sustente o seu olhar. Então, tem muitas pessoas, gente, que conversam olhando para baixo, porque tá com vergonha. Sustenta seu olhar. Olha para a pessoa. Uhum. Ah, entendi. Isso daqui, gente, o celular, ele é um problema. Às vezes a gente tá conversando com alguém e tá aqui olhando pro celular, nem olha pra pessoa. Isso é até falta de respeito. Tá conversando com alguém, você tá aqui mexendo no celular, a pessoa te perguntou alguma coisa, fala, peraí só um minutinho. Tira o celular, pode falar. Gente, a pessoa, ela se sente vista, sabe? Isso é tão importante. Quem aqui já passou por uma situação assim? Você tava conversando com a pessoa mexendo no celular. Ah, não, gente, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Você sente ali que você não tem valor, ué. Isso é péssimo. Então, cuidado. Cuide da sua postura. Ombros abertos, cabeça erguida, movimentos menos apressados, sabe? Tenha postura. Então, ó, fala devagar, não se explica demais, sustenta o seu olhar, cuida da sua postura, postura elegante, cabeça erguida e conversa. Dê a sua opinião, faça perguntas, ocupa seu espaço. Tem gente que chega no lugar, fica tão apagado que a gente nem vê a pessoa. Isso é muito ruim. Então, esses 5 passos é para você já começar a trazer essa postura para você. Fale mais devagar, pare de se explicar demais, sustenta o seu olhar, cuide da sua postura, pare de pedir permissão para existir. Anotado, gente? Fez sentido? Vocês ficaram com alguma dúvida em algum ponto? Primeiro você pratica a postura e depois o seu cérebro vai começar a reconhecer. Então, eu consigo ser essa mulher.
e vai começar a ser natural. Primeiro você vai forçar, tá? Realmente você tem que forçar, você tem que forçar ser essa mulher. Mas depois o seu cérebro vai começar a entender. Opa, eu sou essa mulher. E aí você vai começar a ter os ganhos que você merece, tá? Muito bem, gente. Então, para quem chegou até aqui, né, absorveu essa prática, foi o propósito do nosso encontro do dia. Eu quero te fazer um convite também, porque quem aqui já está na minha jornada, né, já está no processo, já entrou de cabeça ali, né, e já está colhendo os frutos. Mas talvez você já tenha tentado mudar, você já viu o vídeo, já leu, já tentou entender, mas continua ainda no mesmo lugar, continua ainda no mesmo lugar. E isso é porque não é falta de informação, é um padrão emocional que está gravado no seu corpo. Não é consciente, ele é automático. Ele precisa de um método, ele precisa de uma estrutura. Você não resolve um padrão emocional só entendendo ele, não. Você precisa se desconectar emocionalmente dele. Então, quem aqui já está na jornada, parabéns. Você já está vivendo esse processo de desconexão. Mas quem ainda não entrou na jornada, eu tenho um convite para te fazer, que é você dar o passo. Você dá o passo para o diagnóstico emocional. O diagnóstico emocional é uma sessão individual comigo, que vai ser o primeiro passo para a sua transformação. Nessa sessão comigo, gente, nós vamos conversar e você vai me contar a sua história e eu já vou desenhar ali claramente qual é o seu problema atual, qual é a raiz, a origem desses problemas. E, através disso, a gente vai criar um direcionamento para que você comece o seu processo de mudança. Quem sabe através do método, né, do Código da Mulher Segura. Mas, de toda forma, você vai ter um direcionamento para a sua vida, tá? Para a sua vida. E para quem está aqui hoje, eu vou trazer uma condição especial. Então, a Gisele está aqui, que a Gisele fez o diagnóstico tem pouco tempo, né? A primeira sessão. Como que foi para você, Gisele, no primeiro encontro? Você conseguiu ter uma visão, ter uma clareza? Te pegando aí de supetão, né, para você falar. Mas não sei se você tá aqui ainda, que eu ainda não tô conseguindo ver. Ah, apareceu aqui. Sim, foi muito intenso. Você aconselha as meninas que não fizeram a fazer também? A Gisele começou esses dias, ela adquiriu o pacote premium mesmo. E ela veio também através do diagnóstico emocional, que foi ali o primeiro encontro, né? E ela está aqui falando, com certeza, que através do diagnóstico ela entendeu ali exatamente os pontos que ela precisava melhorar para ela ir para o próximo nível que ela já está indo, né? Já está diferente, já está melhorando no primeiro mês de jornada. Então, eu vou fazer uma condição especial para vocês que estão aqui, tá? Mas vai ser só para quem está ao vivo. Então, eu vou interromper aqui o vídeo também. Então, só vou fazer esse encerramento e vou abrir para tirar dúvidas também, tá? Para vocês conversarem comigo também. Então, para você que está assistindo aqui no gravado, tem uma condição especial para você também, mas você vai ter que clicar no link aqui abaixo, tá? Clica no link, conversa ali com a minha equipe e fala que você veio aqui do vídeo, tá? Para você garantir a sua condição especial que você veio aqui do vídeo, que vai estar ou no YouTube ou nos grupos, e vem dar esse passo. Vai ser um prazer te conduzir nessa jornada, vai ser um encontro individual comigo, tá? E eu vou te conduzir para que você acesse a sua nova vida. Então, te espero na jornada completa. Gente, eu vou interromper aqui a gravação agora, tá? E a gente continua, só um minutinho.